seja bem-vindo, seu Iridon, à nossa esterilização. Estou muito feliz porque agora ela está muito mais bem equipada e preparada e passo a palavra para que o senhor explique para nós esse sistema novo. Ótimo, obrigado. Eu acho que aqui é bem interessante, né? Para a gente ver realmente que nós temos uma área aqui bem importante, né? Temos uma área suficiente para desenvolver o trabalho, mas sempre uma área que ela pode ter riscos de contaminação caso a gente não faça um procedimento adequado, né? E como nós falamos um pouco, Maria Paula, hoje, a questão da biossegurança, né, que envolve não só evitar o risco químico, mas principalmente evitar também o risco biológico, ele é muito importante, tanto que temos normas para isso, como já falamos, né? Então, aqui dentro, nós vamos processar o instrumental, e é muito importante que esse instrumental seja processado de uma forma adequada, da melhor forma possível, e protegendo também o profissional, né? Aqui vai haver muita manipulação, nós sabemos, muitos materiais que muitas vezes precisam ser elaborados ou trabalhados manualmente de uma forma que você obtenha o resultado que você precisa de limpeza. Porém, isso traz um risco muito grande, né? E é isso que a gente quer mostrar um pouco, o benefício que, por exemplo, o sistema ARPOSYS traz dentro de uma central de materiais, dentro, né, de uma área de esterilização e dentro do consultório odontológico de um modo geral, porque a gente tem que evitar a disseminação. E aqui está um ponto fundamental onde muita contaminação pode ocorrer, né? Dentro das modernas práticas, nós sabemos hoje, como falamos um pouquinho, que nós temos, no caso do processamento do instrumental, o processo de umectação, que seria o primeiro passo, ou pré-limpeza, e que passa depois para dentro dessa sala. Então, o processo de umectação ele vai ser feito já dentro do consultório, ou melhor, dentro da sala onde você está tratando o paciente, e lembrar que aquele material que você utilizou no paciente, ele pode ser colocado numa pequena cuba ou num recipiente, onde você já pode dar o início do processo de limpeza e ao mesmo tempo de descontaminação do material. E aqui nós temos uma palavra importante, que é a descontaminação. Até o desenvolvimento do ARPOSYS, nós tínhamos muito sim, comum o procedimento de limpeza do instrumental, que é bem importante, né? Ele é fundamental para que os procedimentos posteriores sejam eficientes, mas nós não tínhamos uma grande preocupação, muitas vezes com o profissional, de evitar a contaminação desse profissional que está dentro dessa sala, né? Por exemplo, essa área aqui, nós vemos uma área preparada para fazer esse procedimento, mas aqui muita coisa acontece na questão de manipulação do instrumental. Então, você manipular um instrumental no processo de limpeza sem visar a eliminação de micro-organismos é muito complicado. Hoje, perigoso, né? Exato, dentro das modernas práticas, hoje, do controle de infecção e de biossegurança, quando você fala em preparo de instrumental, você tem que pensar em limpar, mas ao mesmo tempo evitar a contaminação. Nós temos isso previstos em normas importantes que falam não só do risco químico, mas principalmente também do risco biológico, que você deve evitar a disseminação de micro-organismos no ambiente que você está. Até então nós fazíamos procedimentos de limpeza com produtos que só limpam, né? São detergentes que são importantíssimos, detergente enzimático, por exemplo, que tem uma função importantíssima no processo de limpeza, porém com uma falha, né? Que não elimina micro-organismos. É algo muito usado pelos dentistas, o detergente enzimático. E talvez a grande maioria não saiba desse detalhe super importante que é certo. O fato de que ele não pode ser reaproveitado, né? Então, na verdade, a gente acaba tendo um produto que é bom, porém, para a dinâmica do consultório, talvez não, né? Talvez não seja tão indicado, porque ao invés de limpar, vai estar fazendo um meio de cultura para os instrumentais. E aí, por exemplo, o dentista, o auxiliar que está manipulando aquele instrumental, ele tem uma falsa sensação de que ele está limpo. Visualmente está limpo, mas está muito contaminado. Justo. Isso é muito importante, Paulo, que você falou, por conta dessa evolução que ocorre no procedimento, né? Nas modernas práticas hoje, o ideal é que você faça não só a limpeza do instrumental, mas uma limpeza com segurança. Né? É comprovada a grande disseminação que ocorre no ambiente quando você manipula material contaminado. Então hoje, dentro das modernas práticas, assim, o que a gente tem é um procedimento que começa lá já dentro da tua sala, após o procedimento com o paciente, que é fazer o processo de umectação, ou seja, teu material foi utilizado, ele sai com sangue, sai muitas vezes com secreções orgânicas, ele sendo colocado numa cuba, é meio importante que não haja ressecamento da matéria orgânica, né? Não fique grudado ali no instrumental. Exato.
E, ao mesmo tempo, né, você tem que fazer um procedimento que evite contaminação. Então, o sistema ARPO-CIS, hoje ele traz grandes benefícios pelo fato de que você pode, esse sistema ele gera para você a solução, né, na concentração correta, aprovada, né, pelos métodos e testes adequados de eliminação de micro-organismos nesse procedimento. Então, essa solução ela vai facilitar muito o processo de umectação, por exemplo. Então, na tua sala ali onde você já fez o tratamento do paciente, aquele instrumental, antes de vir para essa sala, para essa área de preparo do instrumental, ele já começa sendo feito um procedimento que é umectação e, ao mesmo tempo, eliminação de micro-organismos. Ele evita que haja disseminação. Certo? Muito legal. Então, colocado, nós vamos explicar já um pouco como é que funciona aqui. Vindo para essa sala vai ter todo o procedimento, então nós vamos ter ainda o procedimento de limpeza, e é nesse procedimento de limpeza que também o ARPO-CIS Compact ele traz uma grande vantagem. A solução que vai ser preparada no sistema ARPO-CIS Compact é uma solução aprovada no procedimento que é de procedimento de limpeza e eliminação de micro-organismos. Vamos explicar um pouquinho aqui? A gente simulou aqui uma situação rotineira do consultório. Então, vamos imaginar que a nossa auxiliar, ou mesmo nós, já utilizamos o material, o instrumental no nosso paciente, está contaminado, já colocamos. Eu acho que o ideal seria até uma cuba um pouquinho mais alta, né? Exato, dependendo da quantidade de material que você tiver. Talvez algo um pouquinho mais alto, mas aí a gente vai fazer a primeira etapa. Isso. Nós ou o nosso auxiliar já vamos cuidar desse instrumental para que ele chegue aqui já menos contaminado. Exatamente. Então funciona da seguinte forma, né? Nós temos um acessório que é o frasco aplicador do sistema ARPO-CIS. O que nós vamos fazer? Preparar uma solução, né? Isso aqui evita que eu tenha que usar cálice graduado, medidas, cálculos. Qual é a concentração, qual é o volume de produto que eu vou usar aqui. Você já pensou, a gente não precisa pensar. Então, quem está pensando exatamente é o sistema ARPO-CIS. O ARPO-CIS ele é um sistema inteligente, né, microcontrolado, ele tem um software interno pronto para trabalhar, né, com as concentrações. É lindo, né? Pequenininho, super portátil para o consultório. Exato, e nós achamos um lugar aqui bem prático, né? Ficou Você ótimo. viu que ele é bem compacto, bem pequeno, sim. Então cabe em qualquer espaço realmente. Então, no procedimento, que é o procedimento do preenchimento do frasco para umectação, o procedimento que vai ser feito é o seguinte, é simples. Então tira-se essa ponteira e essa ponteira ela vai ser colocada dentro, na boca do frasco, e eu vou acionar o ícone que tem aqui do frasco com a concentração adequada para uso. Uma vez acionado, então eu tenho gente, aqui olha lá, o que frasco legal. que vai ser preenchido. Na concentração correta, você vai ver que ele para sozinho, então nós temos a quantidade suficiente do produto preparada aqui para uso. Uma vez preenchido o frasco, que vai me servir para um processo de umectação ou processo de pré-limpeza, com o produto preparado, já na sala você pode fazer o processo de umectação, como nós estamos vendo. Esse material com sangue, ele joga, né, cobre a superfície do material com uma pequena espuma líquida, né? Aqui nós temos ela mais liquidificada, justamente para que haja uma cobertura do material. Então, com esse procedimento, nós estamos fazendo a umectação do material, evitando que ele fique ressecado, e o mais importante, que esse material fique contaminado. Então, uma vez feito o processo de umectação, nós trazemos aqui para a sala para dar prosseguimento ao processo de limpeza e tratamento do instrumental. Legal, okay? Então os instrumentais devem chegar para nós aqui, né, para a equipe, para quem estiver trabalhando com isso, já numa situação bem diferente do que se chegasse com sangue, matéria orgânica, resíduos, que poderia... Contaminação. Uma contaminação na hora que o profissional viesse manipular esses instrumentais. Certo, aí a partir daqui nós iríamos começamos o nosso processo de limpeza, né? Ótimo. Então, uma vez umectado o material, ele vai chegar e nós vamos fazer então um procedimento de remoção desse material sob a torneira, em água corrente. Nós vamos retirar o excesso então do material. Uma vez o material, né, umectado, nós vamos fazer então um breve enxágue aqui para remover o excesso possível que possa ter de matéria orgânica. Nós vamos ver que o material já vai saindo praticamente sem a matéria orgânica e uma possível contaminação muito baixa pelo procedimento que foi feito. Então, senhor Eridon, essa substância que a gente preparou aqui,
né, que o senhor apertou o primeiro botão, que é para fazer a umectação, que seria aqueles instrumentais que a gente acabou de atender o paciente, coloca numa cuba, numa bandeja, já trata para que eles cheguem aqui na esterilização sem tantos riscos, né? Perfeito, mais isso descontaminados. Mesmo. Essa mesma solução é que a gente vai usar também lá na limpeza do equipo, para as bancadas, para o refletor, é essa mesma solução? Isso, perfeito, Paula. Então, esse ícone que proporciona essa solução para o procedimento de umectação é também a mesma concentração que vai ser utilizada para procedimentos de superfícies, né? Inclusive, esse frasco ele foi idealizado justamente para facilitar esses procedimentos. Para superfícies altas, você sabe que nós temos, né, como definição de superfícies altas, que são, por exemplo, o equipo, né, de um modo geral, bancadas, áreas mais altas, refletor, interruptores, por exemplo, caso seja necessário, né? E temos as superfícies baixas. Para superfícies baixas, nós vamos ter já uma preparação com volume ideal, caso você venha utilizar um balde ou algum outro dispositivo que nós já sabemos que existe para fazer procedimento de higienização. Tipo no chão. Exato, perfeito. Ok? Então, justamente esse detalhe é importante. E uma coisa também acho que é legal, né? A gente pode usar aqui no consultório a gente acaba usando um papel para poder jogar fora e não ficar gerando tanto pano para depois paninhos de limpeza. Mas uma coisa que o senhor me ensinou foi jogar, né? Usar o borrifador para jogar aqui, para depois aplicar na cadeira, no equipo, no refletor, porque o dentista toca, o auxiliar toca em tudo, né? No puxador das gavetas. Exato. Então seria dessa forma, gente. Isso, até um fato importante, Paula, que você colocou, e é bem importante lembrar, o procedimento ideal realmente, quando você trabalha com um frasco como esse, aplicador, o ideal é que você deixe uma distância aproximada de 10 a 15 centímetros, aproximada, né? Você faz, então, a umectação do tecido ou do papel, no caso aqui, que você vai utilizar, fazendo a aplicação. Por que isso é importante também? Foi bom você mencionar. Para a gente evitar de aplicar diretamente em superfícies, especialmente superfícies... Que já está contaminada também. Exato, né? E o equipo também, muitas vezes, pode ter algumas entranhas, o ideal é que você não aplique direto, né? Para que esse líquido não penetre... Não escorra também. Então, legal. A técnica correta, foi muito bem lembrado, Paula, é essa daqui. Então, recapitulando, a gente vai apertar esse primeiro botão para conseguir obter essa mistura apropriada, tanto para a umectação dos instrumentais, para a limpeza geral do consultório, todas as áreas, espirrando corretamente no paninho. Perfeito. E também podemos usar essa mangueirinha para encher um balde, ou mesmo aquelas vassouras que já tem um recipiente próprio. Sim. Né? Uma vassoura com pano, que é bem interessante. Que é um mop específico, né? Para isso, para aplicação. Para poder fazer a limpeza geral da área do consultório. Isso mesmo. Muito legal. Simples assim. Bem legal. Então, vamos para um outro passo, Paula, que é justamente o procedimento de limpeza e descontaminação. Né? Então, nós vamos ver aqui um pouco o sistema, ele também vai propiciar uma solução que você vai poder colocar na lavadora ultrassônica, ou caso você não tenha uma lavadora ultrassônica, também pode usar uma cuba. Uma cuba. Né? A gente tem aqui um exemplo, uma cuba simples, como essa, que pode ser preenchida para o procedimento de outros materiais, ok? Mas vamos fazer aqui o nosso exemplo com a sua cuba ultrassônica. O procedimento, nós vamos colocar a ponteira dentro da cuba e acionar o ícone cuba. Começa o procedimento, então, de preenchimento, né? Deixamos aqui dentro da cuba até que nós obtenhamos o volume necessário para colocar, então, o material que vai ser colocado aqui no procedimento de limpeza e descontaminação. Então, esse material, ele vai ser lavado aqui. Isso. Para depois enxágue e secagem. Então, são materiais, instrumentais que vão para a autoclave. Perfeito. Né? Que são materiais que podem ir para a autoclave. Isso. Então, aqui nós temos já a solução preparada para o procedimento de limpeza. E coloca-se, então, no local, novamente, e vamos continuar nosso trabalho no processo de limpeza. Então, daqui, Paula, depois desse procedimento, né, essa solução ela pode ser reaproveitada, porque diferentemente de um detergente enzimático, por exemplo, ele tem atividade antimicrobiana, não possui enzimas, né? A solução que é preparada aqui, ela possui uma substância que nós chamamos de alquilamina, que é uma substância que é preparada para fazer a umectação do material, ao mesmo tempo que ela faz a eliminação de micro-organismos. Então, nós vamos ter aqui uma solução para um procedimento de uso mais prolongado. Muito útil, muito
econômico. Exatamente. E além do mais, Paula, evita desperdício de produto, né? Você vai ter um produto preparado na concentração correta para esse uso e isso traz também bastante economia e praticidade. Muito legal, gostei muito. Então aí a gente vai mergulhar os instrumentais aqui, acionar a cuba. Perfeito. Depois lava, seca, inspeciona. É bem importante a gente falar isso em odontologia. Muito importante. Porque a gente tem materiais com juntas, tem materiais que ficam com restinho de resina, de cimento e tudo mais. E o senhor estava me dizendo que essa solução também vai ajudar a remoção mais fácil dessas sujidades. Então é isso. Então finalizou o processo, embalou, autoclave, tudo ok. Material pronto para uso. Legal. E esse terceiro botão, para que serve? O terceiro botão é para um procedimento para aqueles materiais, por exemplo, que são termosensíveis, que você não pode colocar ou não enviar para autoclave. O sistema gera uma solução desinfetante de alto nível. Então você vai ter uma solução também preparada para um procedimento de desinfecção de alto nível, onde normalmente são usados produtos como glutaraldeído, ácido peracético, de um modo geral. Então, a solução do Arpocis, ele também pode ser utilizado para um procedimento de desinfecção de alto nível. É mais um ponto de economia, de praticidade que o sistema gera para você. É muito interessante, porque nós temos alguns materiais que a gente não consegue colocar na autoclave, né, que não são indicados para isso. Nós temos também alguns materiais que podem ser autoclavados, mas eles danificam muito rapidamente. Sim. Até que peguei alguns exemplos aqui. Então a gente tem alguns afastadores de fotografia, que esse plástico acaba danificando muito rápido na autoclave. Alguns potinhos que a gente utiliza e que eles ficam contaminados realmente, né, com sujidades, como saliva ou resíduo de sangue. Na estética a gente usa muito, né, pincel. Perfeito. E aí como que a gente vai fazer uma desinfecção de alto nível, né, nesses materiais, já que não podem ir para autoclave. Certo. Então aí a gente utiliza esse terceiro botãozinho. Nesse caso você vai ter a cuba, lá. Nós não vamos preencher aqui, né, porque é basicamente o exemplo que nós demos com a cuba ultrassônica, mas o procedimento é preencher justamente essa cuba acionando o terceiro. Perfeito. Aciona o botão que tem o ícone de instrumentais e nós temos então uma solução de desinfecção de alto nível preparada para esse material. E quanto tempo a gente deixa? Deixa 30 minutos, tempo de contato, ok? Ela tem uma validade, essa solução, de 15 dias, então você pode continuar utilizando essa solução comprovadamente. Então é legal até ser um pote com uma tampa para deixar anotado a data e tudo mais. Exato. E tem mais um detalhe com relação a essa solução. Como é que eu comprovo que essa solução ela tem 15 dias de validade? Então, aí eu tenho, por exemplo, um tubo de fitas, que são fitas especiais para essa solução gerada no sistema Arpocis, que ela vai me dar a possibilidade de medir a solução, a estabilidade dessa solução e se essa solução ainda tem concentração suficiente para eliminar micro-organismos. Essa é uma exigência, por exemplo, da Anvisa, também é exigência de normativa, né, que qualquer produto que você vai reutilizar, você tem que ter uma comprovação se essa solução ainda está ativa ou não. Então, no caso dessa solução gerada pelo sistema Arpocis, que é a solução do Arposafe Multi, ela tem um tubo de fitas especial para que você diariamente faça um teste. Esse teste, é bom que se esclareça, ele deve ser feito pelo menos uma vez ao dia. Então, sempre que você for começar o teu trabalho durante o dia, faz um teste com a fita para saber se essa solução ainda está ativa. Muito interessante. A gente tem vários materiais que danificam muito no processo de autoclavagem. Então, nós usamos, às vezes, algumas broquinhas multilaminadas. Sim. Que elas, com o processo de uma ou duas autoclavagens, elas já se perdem. Certo. Perdem o corte, ficam realmente ruins para uso. E a gente utilizar uma solução como essa vai realmente trazer uma economia e um processo mais eficiente com esses materiais. Perfeito. Legal, adorei. E aí nós temos, então, de uma forma até um pouco bem explanada, no sentido, o procedimento, né? Na prática do dia a dia, obviamente, vai ser tudo muito rápido, né? No sentido que você vai ter já uma solução preparada para o processo de umectação e desinfecção e limpeza de pequenas superfícies ou superfícies altas. Você já vai ter aqui a tua solução preparada também para o procedimento de limpeza e descontaminação. Você vai preparar basicamente uma vez por semana isso, então evita muita
muito trabalho com relação a preparo de soluções, diluições, cálculos da solução que você vai utilizar, se essa solução é ativa ou não frente a micro-organismos. Então, o objetivo do sistema ARPO-CIS com essa solução preparada, que se prepara para uso, é justamente se tornar prático, eficiente e também com muita segurança para o profissional, especialmente dentro desse espaço aqui que nós estamos vendo. Ok? Muito bom. Excelente. Obrigada. Imagina. A comunidade odontológica todinha agradece, os pacientes, os auxiliares, toda a equipe. É realmente um grande avanço para nós. Ok, Paula, eu quero te agradecer mais uma vez pela possibilidade de a gente conversar. Na realidade, são troca de experiências e, como nós dizíamos no início, temos que evoluir, não podemos continuar fazendo as mesmas coisas que fazíamos do mesmo jeito, né? É importante que a gente evolua com relação a isso, especialmente no que diz respeito a controle de contaminações. O cuidado, né? Isso. Somos profissionais da saúde, temos que ter cuidado em todos os processos. Exato. É isso aí. Obrigada. É isso, pessoal. Muito obrigada, seu Iridon. Foi muito bom mesmo. Paula, eu que agradeço. Foi muito bom estar com você mais uma vez aqui no teu consultório. Maravilhoso, inclusive. É uma honra. A honra é nossa. Obrigado.